Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, esse daqui, olha só, entendam bem, a gente quase não gravou hoje, tá? Então assim, esse daqui é um episódio depois de que horas? A gente tá aqui já desde 9 horas. Quer dizer, desde 9 horas não, gente, para vocês verem como é que tá. Isso aqui é só o 8º podcast que eu tô gravando hoje, mas estamos fazendo, na verdade, um especial, um LED Conexão especial negócios e posicionamento, tá? Por quê? Nós estamos falando aqui com empresárias, mulheres empreendedoras que vão falar como que é uma mulher se posicionar hoje no empreendedorismo feminino, para a gente terminar o ano e vocês começarem com reflexões para 2026, tá? Então não esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais. Não esqueçam, ó, Instagram, no YouTube, no TikTok, no Spotify. Já chegamos a 1000 inscritos no Spotify e na Amazon Music. Se você tiver se você tiver Alexa em casa, é só você lá colocar o último episódio lá, falar Alexa, toca o episódio do Leste Conexão, que ele sempre vai tocar o último episódio, tá? Então, meninas, como é que vai funcionar? A gente primeiro eu quero que vocês falem um pouco sobre o que vocês fazem, sobre a trajetória de vocês, o trabalho de vocês. Depois, quando girar, aí eu já começo com as perguntas, tá bom? Tá bom. Pode começar. Me chamo Jaqueline Andrade, sou formada em Direito, concluindo Relações Internacionais. Hoje eu trabalho como consultoria de seguros e benefícios como plano de saúde, consórcio e também sou mentora. Eu sou a Mayara, eu sou especialista em redes sociais, eu tenho uma agência de comunicação, que é a Maju, leva o nome da minha filha, tenho uma filha de 2 anos, e eu trabalho hoje, né, com mulheres que estão começando ali o digital. Eu não trabalho com empresas que já estão se posicionando, e isso é tão importante, esse assunto de hoje, porque justamente o meu trabalho é pegar as mulheres que estão começando a trabalhar, seja a sua área, e tem essa dificuldade de se posicionar, como produzir conteúdo, como realmente, né, trazer esse posicionamento claro daquilo que elas querem passar ali para os clientes delas. Bom, sou Karine Rangel, vocês já me conhecem, já sou figurinha repetida aqui. Bom, eu sou fotógrafa, hoje também sou diretora do Leste, então eu acabo unindo, né, a direção criativa, a direção de imagem, junto com a direção do polo de empreendedorismo feminino, que casa muito, né, fotografia com posicionamento. Então, hoje eu trago um olhar mais psicanalítico para posicionar a imagem, a maneira que ela quer se conectar com o público. Então, fazendo de uma maneira que o ensaio ela consiga revisitar quem ela é, para que ela possa se tornar quem ela deseja. Então é isso. Eu sou Vanessa Nunes, escritora, diretora editorial do Leste Valley, também aqui junto com a Karine, aturo essa figurinha. Mas o meu propósito como diretora e também como escritora é realmente mostrar para essas mulheres todo o propósito de vida delas, histórias delas, e transformar isso num legado para ela levar para os filhos, para as próximas gerações e para todas as outras mulheres que se inspiram nas histórias reais que acontecem realmente no dia a dia, de superação, né, de medo e de realmente entender que é necessário enfrentar toda a nossa bagagem, toda a nossa história, tudo que a gente já viveu, porque acredito que assim a gente consegue, de forma real, né, assim como tudo acontece com a gente, passar por isso e superar e ter isso como mais um obstáculo que a gente venceu. Muito bom. Meninas, vou começar perguntando para vocês. Qual a diferença entre o empreendedorismo, que acabou sendo empreendedorismo, a palavra acabou sendo uma palavra geral, onde inclui homens e mulheres, mas vamos colocar empreendedorismo feito por homens e empreendedorismo feito por mulheres. Qual a visão pessoal de vocês? Pode começar. Bom,
Empreendedorismo, para mim, é uma diferença que existe hoje é muito clara, porque o empreendedorismo feminino ele já se tomou, né, por todo. A gente está em grande parte do mundo todo e vencendo barreiras, vencendo um dia de mãe, vencendo a maternidade, vencendo os obstáculos dentro de uma empresa maior, ou seja, a nossa mesma, né? E eu já tive nos dois âmbitos, já trabalhei, não era empreendedora, mas já trabalhei no âmbito corporativo com homens. E a diferença, eu até, né, fiz uma matéria e como as pessoas estão falando muito sobre isso comigo, então já estava batendo na minha cabeça, agora está mais ainda, que é a questão da nossa sororidade real, né? Uma coisa que não acontece, de fato, nem sempre, é difícil. A gente não vê isso no âmbito masculino, né? Isso acontece no âmbito feminino, acredito porque a gente sempre tem a perspectiva de querer se mascarar quem somos, o que estamos passando, o que estamos vivendo, e isso acaba, de certa forma, transmitindo essa falsa sororidade, porque é real isso acontecer. Uma outra mulher sente inveja da gente, uma outra mulher não está feliz com o lugar que estamos posicionadas, uma outra mulher não está feliz com como nos posicionamos, como nos vestimos, como nos portamos, e por mais que a gente ache que não, a maioria passa a mão nas suas costas, passa a mão na sua cabeça e fala, não, nossa, vai lá, que incrível. Ou às vezes é aquela vozinha, será que você está preparada mesmo para passar por isso, para fazer isso? Então eu não via isso no âmbito masculino, né? Porque acredito que é uma coisa que o Pedro até fala bastante, que no empreendedorismo masculino, eles não gostam de falar sobre os feitos deles. Se eles estão numa maré ruim ou numa maré boa, eles não falam sobre isso, mas externam para eles mesmos, né? Então acaba não havendo essa questão da sororidade. Já a mulher não, porque no empreendedorismo feminino a gente está num ramo, inclusive o nosso do Leste, é um ramo onde a gente se apoia, é um ramo onde a gente está realmente alavancando o empreendedorismo, o trabalho uma da outra. Então, ali vai haver essa questão de uma pessoa falar assim, não, Karine, vai lá, não, mas vai lá, não, Jaque, vai lá, faz. Mas por trás está acabando com sua vida. Então, eu não vejo essa questão, para mim, hoje é o maior, Pedro. A questão da sororidade feminina, que não existe no feminino e que eu não via, não me afetava no masculino. Bom, eu estava aqui pensando, eu vejo um pouco sobre isso também, mas eu acho que a diferença é que o homem, ele pensa muito na parte financeira. Eu acredito que ele foca muito no resultado. Ele não consegue entender a longo prazo. E a mulher, ela já foca mais na conexão, na longo prazo, na experiência. E o homem não faz muita questão disso. Hoje, os homens até estão mudando um pouco. Você vê que alguns empreendimentos masculinos já tá mudando, já tá gourmetizando algumas coisas, né? Humanizando. Porque assim, na linguagem do homem, pra quê, né? Isso aqui é gourmetizar. O Pedro sempre fala do barbeiro, né? E realmente você vê que os homens com esse olhar feminino, que é exclusivamente do feminino, da mulher, os homens estão vivenciando experiências que eles não viviam, né? Porque era machismo, o homem hoje, ele busca uma depilação, ele busca uma experiência, ele faz uma sobrancelha, e ele faz, assim, questão de um cafezinho, de um atendimento, uma bolachinha, qualquer coisa. E isso vem do feminino, porque é a mulher que está preocupada com como o cliente vai receber ali o serviço dela, o produto, isso tudo vai envolvendo, né? E que o homem que foca muito no financeiro, ele vê tudo como um gasto, né? Ele não entende que aquilo dali vai trazer algum tipo de retorno a longo prazo. Então, acho que a diferença seria basicamente isso. Eu acho assim, o que eu penso tem um pouquinho do que vocês duas falaram. O primeiro ponto, para mim, eu vejo que o empreendedorismo masculino, ele é muito prático. Homem é prático. Verdade. Esse aqui é o problema, essa aqui é a solução. Ponto. O empreendedorismo feminino, ele já dá muitas voltas. Por quê? Porque nós somos detalhistas. Então, a gente vê várias soluções para um único problema. O homem não. É um problema, uma solução, e ele vai. Ao mesmo tempo que eu vejo que as mulheres se apoiam mais do que os homens.
Os homens, quando sentam em mesas de negócios, eles sentam, fazem negócios, e daqui a pouco eles vão falar de futebol, de mulher, de qualquer outra coisa que não envolva mais aquilo. Eles não abrem o financeiro, eles não abrem as dificuldades, eles não abrem isso. Nós, mulheres, não. Principalmente a gente que empreende, assim, que começa lá de baixo, e aí, por exemplo, eu digo pela minha experiência, né? Mãe solo, e aí que tenho a minha empresa e com a minha filha, e divido maternidade e tudo, e aí eu me conecto com outras empresárias que passam pelo mesmo, a gente acaba entrando num universo nosso e a gente se dá um apoio maior. Eu sei que tem essa questão da competição, infelizmente tem, porque, enfim, várias áreas da nossa vida, mas no empreendedorismo feminino eu vejo que a gente se acolhe muito em outras formas. E outro detalhe também foi o que você sinalizou. Hoje, os homens estão deixando as mulheres participarem mais dos seus negócios. Isso. Hoje, você vê maridos deixando suas esposas entrarem dentro dos seus negócios. Por quê? Porque a mulher é mais detalhista. Elas conseguem olhar um lado que eles não estão vendo. Por quê? Porque eles estão focados no financeiro, no gasto, nos colaboradores. A mulher não, ela está pensando na experiência, ela está pensando no emocional, ela está pensando na equipe. O endomarketing, por exemplo, nas empresas hoje, veio porque as mulheres perceberam que as pessoas estavam adoecendo e porque as mulheres perceberam que existe muito mais do que você só prestar um serviço dentro de uma empresa. A empresa pode fazer muito mais por isso, mas isso veio de um olhar de uma mulher, não foi de um homem. Que pensou, vamos fazer ações para os colaboradores. Não, isso veio de uma mulher. Então, eu vejo que existe essa diferenciação na prática, porém, os dois estão se ajudando ao mesmo tempo nessa questão do empreendedorismo. Tanto o homem quanto a mulher. Porque é onde eu acho que a gente falha, vou botar entre aspas, o homem supre. E aquilo que falta no empreendedorismo masculino, a mulher vem e complementa. Então, acho que seria mais ou menos isso. A mulher, uma coisa que a gente fala muito aqui nos podcasts é que a mulher é o emocional, o homem é o racional. Mas eu acho que hoje não há mais tanto essa complementação. Obviamente que o racional, eu acho que é o que toda mulher empreendedora precisa na hora de tomar uma decisão, na hora de se arriscar, com certeza. Isso aí não há dúvidas. Mas ainda assim acredito que a mulher hoje ela está mais em ação de, não, vou pegar, vou fazer, vou me arriscar. Acho que não tem mais tanto essa entrada do homem, eu vou deixar você entrar. Não, eu acho que a gente já conseguiu dominar porque tudo a gente, e se apoderar disso. A gente está acostumada a tomar as rédeas mesmo. Então, a gente começa a ver tudo do outro lado e outras possibilidades. O homem não, ele tá vendo só aquilo que tá ali. Porque por visão financeira, o homem, acho que ele percebeu que não há mais saída. Ou ele deixa uma mulher colocar o olhar dela e os detalhes dela, ou ele perde. Porque o mundo todo hoje, basicamente, ele está humanizado. O empreendedorismo precisa disso, precisa dessa parte humana, desse calor, dessa compreensão no dia a dia. Ainda mais a gente que é mãe, precisa. Então, o homem vê que um CEO da vida sabe que tem que ter uma psicóloga, por exemplo, para atender, ajudar uma mulher, uma mãe. Então, acho que ele já não tem mais, tipo assim, não vou permitir mulher. Não, ele tem que permitir, senão ele perde, sabe? É verdade. A diferença que eu vejo, apesar das mulheres estar muito à frente, hoje ainda muitas portas se abrem mais fácil para o homem. Onde ele vai se abre muito mais fácil do que para a mulher. Só que realmente é um pouquinho de cada um que falou. Hoje tem muitas mulheres empreendendo, o número está imenso, e os homens estão ficando um pouquinho de lado, onde eles têm que se adaptar ao novo e aceitar. Mas as portas se abrem muito mais rápido para o homem mesmo. E realmente, o homem primeiro vai pensar no dinheiro e a gente vai pensar primeiro em todo o detalhe para começar a fazer dinheiro. Cara, o cara quer fazer dinheiro para ontem. Então, ele vai logo... Isso, é preto no branco. O homem é preto no branco. Por isso que as portas se abrem muito mais rápido, talvez. A gente realmente é mais detalhista e a gente tem que ser detalhista mesmo. A gente também não pode perder nossa essência, ser feminina empreendedora. Né? A gente tem que alinhar os dois, não perder essa essência do feminino. Porque isso faz total diferença. Mas a diferença que eu vejo hoje entre empreendedora mulher e o homem é essa. As portas se abrem mais rápido porque eles são muito diretos. Só que eles estão meio que sendo engolidos, desculpa aí, os homens, porque a gente também tá tomando a posse de quase tudo. Então, é caminhar junto ou não. Mas eu vejo muito também nesse ponto que, por mais que a gente esteja em mais crescimento, né? A gente tem todo momento que mostrar nosso valor. Sim. A gente, independente da nossa capacidade, de quem esteja ali, a gente o tempo inteiro tem que estar provando que a gente é muito mais do que mulher. Tem que provar a nossa capacidade. Exato. Porque ainda assim, mesmo que as mulheres venham tomando espaço, a gente tem cultura, né, atrás da gente, muito recentemente,
de que a gente não podia nem fazer nada. Nada, exatamente. Né? E as mulheres que tomavam frente, que se posicionavam, eram as erradas, eram Exato. as mal vistas. Eu lembro que Então, quando a gente assume esse papel e bota, né, a cara e tapa e resolve, vai. faz as coisas Eu vejo acontecerem, muito isso. tem isso. É quando eu gerenciei a primeira vez um restaurante, uma rede de franquias. E a grande maioria de colaboradores de redes de restaurantes é um público mais masculino, é um público mais bronco, vamos dizer assim, que é difícil de ouvir outros homens, quem dirá uma mulher. Eu tenho 1,59. E eu tinha que administrar 43 homens. E aí, as pessoas na agência que eu trabalho hoje brincam comigo, quando eu chego na agência, que eles falam assim, dá pra saber que você chegou porque a gente escuta seu salto lá do corredor. E aí, cara, por que você não bota um tênis? Eu falei, porque quando eu assumi essa responsabilidade, eu falei, como é que eu vou ser levada a sério? Eu tenho 1,59. Eu sou baixinha e é muito homem bronco. Eu ia trabalhar todo dia de salto. Fazia alguma diferença? Não sei, mas me trazia uma sensação Com Sim. certeza fazia. de porque poder você de- se posicionar. Exatamente, de que, olha só, eu tô nessa posição aqui porque eu mereço estar aqui. Foi ninguém. Foi eu com os sim. meus méritos. Igual quando eu fui trabalhar como técnica, se eu não trabalho no estaleiro, 50 homens e eu de mulher. Pô, quem vai respeitar a técnica de segurança do trabalho? Mulher. É, Eu exato. tive que me posicionar e mostrar para que eu vi fazer ali. E aí você aprende a ter No uma postura. início, no física. início, fizeram até, vão apostar quanto tempo ela fica. É, isso Aposta. acontece. E eu fiquei lá Exato. 4 Quando isso anos. acontece com você? 4 anos tô lá. Você fiquei... vê como um desafio pra melhorar ou você vê como se um Desafio. bloqueio? Eu vejo como desafio, porque eu adoro desafios. Eu vou te falar, eu me sinto muito mais motivada quando Com isso desafio. acontece do que se Com eu chegasse e eu certeza. fosse bem recebida. Porque eu vejo muitas É. mulheres que ainda sentem esse bloqueio, né? Não toma como um desafio pra ser alguém melhor. Se coloca numa caixinha ali e, Sim. por que tá agindo assim? Porque eu não sou capaz. Se Se coloca, afeta né? com Se isso. afeta Eu adoro com desafio. isso. Todo mundo que E entrou eu lá acho- saiu porque não aguentou. E talvez seja por isso. Então, eles estavam acostumados a ver mulheres aposta. frágeis, né? Não sei se tinha outras mulheres, se chegou a ter outra Tinha mulher. do ADM, outras, mas Não, mas ali... nesse setor já teve outras. Tanto que quando eu entrei, eles falaram, vamos apostar. Eles Então. apostaram, vamos ver quanto tempo essa aí vai ficar. Não durava ninguém. Fiquei lá 4 anos. Falei, gente, todo mundo perdeu a aposta, né? E saí de lá, todo mundo me amando. Até hoje tem contato. Mas me posicionei. Porque se eu não me posiciono, eu não ia estar lá. Uma vez eu participei de uma palestra de uma delegada. Eu achei muito interessante, porque eu fiz várias perguntas, né? Que eu sou curiosa. E aí ela me explicou, assim, porque ela nunca teve problema dentro do batalhão, né? Por ela ser mulher. Pelo contrário, eles respeitavam mais ela do que outros homens, né? Que às vezes revezava ali. Eu não entendo muito o negócio, mas era isso. E aí, eu achei muito interessante, porque ela conseguiu ser firme ali. E os homens viram que ela, além de... Não viram ela como mulher, viram ela como uma profissional que estava ali para fazer o trabalho dela e muito melhor do que os outros delegados. Tanto é que eles trocaram de batalhão. E aí, você falando isso, me lembrei dessa palestra. Porque ela falou que nunca teve problema nenhum com isso. E você praticamente não teve, né? não Eles tive meio que problema nenhum. debocharam, mas você foi lá, Que Com o engolir. tempo, e foi. É isso. hoje são meus clientes, inclusive. Aí. Vocês falaram um ponto muito interessante. Aí eu queria fazer vocês pensarem numa coisa. Eu sempre ouvi, obviamente vocês sempre ouviram, de que o homem é mais racional e a mulher é mais emotiva. Uhum. Eu vou dar um dado para vocês. De 100% da população mundial, 88% são homens que se suicidam. É verdade. E aí eu verdade. pergunto... Não, aí eu devolvo a pergunta para vocês de novo. Uhum. Quem é mais emocional e quem é mais racional? Homem ou Homem. mulher? Então, Diante dos dados... Tem muito Não, dado. diante- Nossa, podemos falar. diante dos dados, eu acredito que os homens. Realmente, os homens se matam. eu acho Porque que não. separou, porque tá com problemas Financeiro. financeiros. Então, os eu homens já se acho entregam mais rápido ao problema, eu acho. Eu acho que vem desse viés de como o homem ele é mais racional, ele não trata o emocional. Então, quando bate uma crise, bate um problema financeiro, ele não tem pra onde ir porque ele não trata esse emocional dele. Por que a maioria das pessoas que a gente vê que cometem o suicídio de homens são homens que
muito bem Não financeiramente, sabem perder. quebraram e É. tomaram essa atitude. Por quê? Porque o emocional não foi tratado. Então, quando você não trata o emocional, você sempre está agindo racionalmente, se bate uma avalanche emocional em você, você não sabe lidar com ela. Mas tem lógica. E o homem também tem muito isso, que o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte o tempo isso. todo. É. Então, Sim. É isso. E nós temos uma capacidade de fazer uma coisa que a gente faz bilhões de coisas ao mesmo tempo. Então, eu acredito que isso também faz a gente, numa crise, conseguir administrar, por mais que não sejamos colocadas como tão racionalmente racional, a gente consegue racionalizar todas as nossas funções. e a mulher no busca dia. ajuda, ela se abre mais. É muito difícil um homem sentar não com se um lugar de homem e escuta. conversar. Tá. Exato. Agora, aqui você trabalha com gestão, tem vocês que trabalham um pouco mais com marketing, né? Sim. Aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Assim, não sei, assim, todas já tiveram relacionamentos, ou têm relacionamentos, né? Você, quem é que comprava alguma coisa com mais facilidade e quem que pensava muito bem antes de gastar o dinheiro? Ah. O homem ou a mulher? Eu acho que Homem. depende do ponto de vista, porque para o homem é pensar estrategicamente, para mim é pão durice. Então, Naquilo... depende do dentro daquilo... Não, tô te falando dentro daquilo que Sim. geralmente Coisa tem que mais se básica. gastar. Ah, Eu vou tá. Porque tem uma coisa que é básica pra você e tem uma coisa que é supérflua pra você. Isso. Tem uma coisa que é básica pro homem e tem uma coisa que é supérflua pro homem. É. Dentro desse aspecto, quem é que costuma ter, na visão de vocês, mais uma mão aberta e quem é que mais pensa antes de investir? Eu acho que o homem pensa mais por ele Sim. ser mais racional. É. Você acha que ele pensa mais antes É. de investir? Por quê? Eu acho. Porque ele é mais racional. Então, ele vai olhar para o âmbito onde não pode mexer, que é o financeiro dele, onde não pode ser prejudicado. O homem, ele gosta de segurança. Ele gosta de estar seguro naquele ambiente que ele está. Então, se é algo que compromete ele vai pensar 2 vezes. A mulher, na grande maioria, a gente tem esse negócio do eu mereço. Então, às vezes, a gente não avalia tanto assim. A gente avalia, porém, dependendo do que for, do contexto, etc e tal, a gente não tem tanto essa... Eu trabalho, vou lá e conquisto. Eu, pelo menos, sou muito assim. Dinheiro, para mim, eu odeio essa frase do eu não tenho dinheiro. Não, eu tenho. Eu tenho. Minha conta pode estar zerada, mas eu tenho. Por quê? Porque ela vai vir. Então, e como eu cresci muito na escassez, eu tive muito essa dificuldade. Porque eu falava assim, agora que eu posso, eu não vou ficar contando. Eu posso, eu vou me permitir. E já outra pessoa, não, peraí, não, vamos dar uma segurada aqui, porque eu sei como é que é não ter. Então, acho que depende muito. Então, aí, antes de completar o que vocês falaram, outro dado. Dados segundo o Serasa, Já, Já até sei. 77% são homens. Então, sei, eu muita gente Mas aí acredito. com compras Você fala, altas, né? Sujam o Eu nome tô com te compras falando. altas. Eu mulheres que acredito. sujaram o nome dele. São mulheres que sujaram o Não. nome deles. Aí eu vou deixar a pauta do que avião. usou, Eu Acho vou que dar um não. exemplo. que usou o cartão Eu vou deles. eu vou dar um exemplo. Não, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu que não só com relação a serviços em gerais, já atendi tanto dentro do leste como também outros tipos de situação. Eu sempre percebi que quando eu passava algum tipo de orçamento, até mesmo para cá, o que for, eu sempre tinha mais facilidade de oferecer para um homem, para que ele pensa muito mais rápido, ou vai dizer sim ou vai dizer não, muito mais rápido. E quando eu vou vender para uma mulher, ela questiona muito até colocar o dinheiro. Por isso que... Vocês entenderam? entendi. Vocês Por entenderam quê? o que eu tô Por querendo? conta do pensamento racional. O homem, ele compra quando ele tá pronto pra comprar. Ele não pensa muito, por isso que é mais fácil você vender. Porque se essa pessoa se esse homem já estava interessado, porque para você ter essa oportunidade de oferecer, provavelmente já houve uma inicialização de alguma coisa aí. De uma conversa, de um interesse, de uma procura. O homem, ele já é mais racional, então ele já sabe o que ele quer, ele não vai pensar muito. A mulher não. Por mais que ela queira uma coisa, ela ainda vai pensar 360, porque ela vai avaliar tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado, Então- se vale a pena, se não vale a pena. Então quem é mais Entendeu? A mulher. Mulher. Mulher, nesse É. caso, seria a mulher. É, mas hoje em Porque dia eu por mais que a sou gente mais fique nessa, racional. eu mereço, quanto a- mas Exato. Mas no grande ali a gente vai pensar. Exato. É. Porque eu acho que essa porcentagem que o Pedro tá falando é uma mulher que pensa,
eu preciso gastar dinheiro com isso? Exato. Tem Eu mereço? necessidade? Tem necessidade? Às vezes não Nossa. vai nem usar. Dependendo não, do que mas é. assim, Eu acho que a gente tá colocando muito homem e mulher por conta de dados também, mas eu acho que isso é do ser humano. É. Porque na minha casa, por exemplo, tem situações que eu vou lá e gasto e eu não quero nem saber. E ele fica ali me Também. controlando. Mas tem situações que ele quer gastar e eu falo, meu filho, segura essa onda aí, que você tá achando que Respira. você... Respira. Não dá. E fica assim. E é muito engraçado porque quando eu quero gastar, ele vai e me segura. E quando é o contrário, eu falo, poxa, quando eu queria. Quando um quer gastar, o outro não quer. Aí, mas e aí a são gente fica baseados nessa, em assim, ó. interesses diferentes. Não, às vezes até pelas mesmas É? coisas. Só que é momento. Tipo assim, É. se eu parar pra raciocinar, eu não vou querer gastar. E aí, se eu não pensar, eu vou querer gastar. Então fica Eu muito acho que assim, ó. Essa é troca. muito Razão e emoção. daquela situação que Acho a que gente é do fala para os momento. nossos filhos, depois a gente passa aqui e compra. É isso. Eu acho que a mulher é muito isso. Ai, depois eu penso, depois eu Passa. compro. Aí acabou virando um costume de mãe para filho. Porque a gente que fala isso, né? Nem o homem. Não, depois eu passo lá e compro. É porque você falou, porque Meu o homem, filho quando já não quer, cai ele mais vai lá nessa. e compra. É. Quando ele quer, ele vai lá e É. compra. Ele não perde muito tempo. A gente não. A gente que fica, Pensando. né, rodando em círculos. Então vocês acham que, enfim, quis fazer essa dinâmica só para ficar mais. Agora, com relação a posicionamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em que momento vocês perceberam, diante do mercado de trabalho, diante do empreendedorismo, ou diante de lidar com os negócios, que aí vocês tiveram que lidar com todo o público, né? Uhum. E tanto homem quanto mulheres. Em que momento que vocês perceberam que vocês de fato falaram assim, eu tenho que agir diferente? E em que momento que vocês viram que essa mudança afetou a vida pessoal de vocês? Pode começar. Entenderam a pergunta? Entendi. Sim. Entendeu? Quando a gente começa a se envolver muito com aquilo que a gente quer, realmente a gente deixa muitas coisas para trás. Vida pessoal, porque você quer desenvolver, você quer fazer acontecer. Então você acaba deixando vida pessoal. Quem é casado, filho, marido, de lado. Aí o camarada começa a pensar, poxa, tá dando mais atenção pro trabalho que pra mim. Mas não, porque você tá num momento que você quer investir no que você quer empreender e você dedica todo o seu tempo e energia naquilo para você evoluir. E aí você pensa, tem que dar certo. Aí, daí tem a questão da idade. Tô numa idade que eu não tenho mais tempo a perder. Então tem que dar certo. Aí você foca toda essa energia ali. Então aí você acaba deixando um pouquinho de lado alguma coisa e deixa a desejar daqui, aí começa a vir os conflitos internos, enfim, as cobranças. Então a gente tem que, sim, focar naquilo que a gente quer, colocar todas as nossas energias ali, mas também a gente tem que balancear que filho, marido, casa. É difícil. É. Pra mulher sempre vai ser difícil, porque a gente administra muita coisa. Sim. E a minha mente, quando eu vou dormir, fica assim, ó. Calma, mente, vai dormir, por favor. Mas é muita coisa, porque tem que dar certo, não dá, tem que dar certo. Quando a gente resolve investir no segmento que a gente quer, ou mentoria, ou seguro, a gente vai dar o nosso melhor para aquilo dar certo, Sim. para você evoluir. Mas depois também tem que balancear. Opa, não, eu tô deixando de desejar aqui. Já aconteceu comigo. Já aconteceu, às vezes, eu ficar, tipo, uma semana sem falar com meus irmãos e mandar um oi. Tem alguém vivo aí? Porque eu tô tão focada ali. Vou te cortar rapidinho. Entendeu? Porque isso eu acho que é coletivo, né? Muita gente, quando foca em algo, você não vê o que tá ao redor. E se você parar pra ver ao redor, você desfoca. E aí eu te Exatamente. pergunto: alguém te procurou? Também não. Então eu não fiz falta. Então eu vou Tá focada entendendo? aqui. A gente Ainda realmente tem isso. sofre, porque às vezes a gente quer estar mais presente. Quem não se faz presente acaba sendo esquecido. E tudo Exatamente. bem. Mas a gente se cobra muito. Eu não estou com eles. E não digo só de família, eu digo no geral. amizade, eu digo de geral. Mas e eles param com a gente? Boa pergunta. Exato. Não, eu Porque tava- exatamente. Porque se a gente A se espera cobrança que a gente não sempre procura, da mas gente. o outro da A também. gente tá mesmo. focado. Será que é algo que sente falta da gente mesmo? Ou é incômodo Exatamente. por a gente estar se posicionando? Pode ser um incômodo por estar focada ali e esquecer do Porque resto tudo. não Porque é a gente qualquer tem que pessoa. dar O certo aqui. relacionamento, ele causa desconforto. É, Exatamente. tem que Não dar é certo. qualquer pessoa que tem essa atitude de focar no que você quer. Sempre tem... Gente, Tá é sumido, bíblico. tô trabalhando É muito. bíblico. Pra quem acredita ou não,
o caminho mais longo é o mais difícil. E é solitário. É o mais Exatamente. difícil. Não, e Cheio aqui a de gente tá espinho. falando sobre posicionamento nos negócios, mas o posicionamento na vida, ele é muito mais cruel. Uhum. Porque a partir do momento que você aprende a se posicionar e falar o seu primeiro não, Uhum. você já não é mais a pessoa tão bem É porque reflete. Gente, eu comecei a falar não. Desculpa até a gente cortar, porque você falou Não, isso, eu falei, é. cara, por quê? Eu vira e mexe tô passando por isso, porque assim, as pessoas não estão dentro da minha cabeça, elas não estão conseguindo entender a minha visão. Uhum. E eu estudei muito sobre, até pra eu conseguir me posicionar, me colocar, porque a gente precisa de pessoas. Sim. Então não é só a gente, focar no negócio, tá, ok, mas a gente precisa de outras pessoas Sim. pra gente conseguir. Então a gente precisa aprender a lidar com os outros, mas os outros também Aprender. tem que ser uma via de é. mão dupla. E aí eu vejo muitos amigos, né? Você sumiu. Você não sei o quê. Tá, mas ninguém me procurou, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém bateu na minha porta. mesmo- Porque todo mundo sabe Todo onde mundo eu tem estou, todo telefone. mundo sabe onde eu trabalho. Exatamente. Assim, onde eu moro. Por que eu tenho que procurar todo mundo e ninguém vem me procurar? É verdade, a gente se cobra muito. Sim. E igual você falou, quando a gente aprende a dar não, eu aprendi a dar não. Eu demorei muito tempo pra dar não. Mas quando eu aprendi a dar não, gente, é libertador. Sim. As pessoas somem, Não é fácil. mas é libertador. Não é fácil. Porque você começa a separar. Quem vai estar com você vai aceitar seus não. Quem não vai sumir. Isso é ótimo, É porque pelo menos seleciona. É isso. Comigo exatamente a minha virada de chave do posicionamento foi realmente com relação à minha maternidade. Porque eu sou uma pessoa muito disponível. Não importa a hora. Se você precisar de mim, eu tô lá. Eu dou meu jeito e eu tô lá. E aí, depois que... E aí, com isso, eu pegava todo tipo de trabalho que aparecia. Vamos fazer isso aqui. Vamos. Você faz não sei o quê. Faço. Não sei eu também como, estou um mas pouco eu vou assim. descobrir como fazer e eu vou fazer. Sobrecarrega. Pode ficar- me dá 10 minutos. E aí, eu trabalhava igual uma máquina. Enfim, quando eu engravidei, e aí, quando a minha filha nasceu, que eu comecei a repensar, falei, cara, como é que eu vou voltar a trabalhar agora? Porque eu trabalhava fixo em alguns lugares, tinha meus freelas, e eu ainda tenho uma empresa de fotografia. Eu falei, como é que eu vou direcionar isso aqui? Só que o pilar fundamental da minha vida é a minha filha. Ela é a minha prioridade. Até porque ela só vai estar comigo até os 18 anos dela. Isso se ela ainda quiser não ficar uma rebelde da vida, né? Até os 18. Depois ela vai fazer a vida dela. Então eu tenho apenas 18 anos. 18 anos é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então ela é a minha prioridade. Só que para eu priorizar ela, eu também preciso trabalhar. Porque eu preciso ter a minha vida, a minha carreira. Eu não posso deixar isso de lado. A maternidade, ela é linda? Ela é, mas existe a pessoa por trás da maternidade. E aí eu falei, agora é um momento que eu vou precisar me posicionar em tudo na minha vida. No meu trabalho, com os meus clientes, com os meus amigos, com as minhas relações. Então, eu comecei a entender que eu precisava assumir uma posição de que esse cliente aqui vale para mim. Porque o dinheiro que entra é ok, o trabalho que entra é ok. Não é um cliente que me exaure, que me deixa esgotada emocionalmente. Mas paga bem. Mas se me exaure emocionalmente, eu não posso estar esgotada emocionalmente porque eu tenho uma filha para Já criar. demite o cliente. Exato. Eu Então, demito eu de vez em aprendi a quando. demitir cliente. E libertador também. É igual não, é libertador. É libertador. E aí, quando eu me separei, aí foi que o meu posicionamento teve que ser maior ainda. Porque sumiu todo mundo. Sim. E aí era eu e a minha filha. Eu não conto numa mão quantas pessoas chegaram pra mim e falaram assim: você tá Precisa precisando de de alguma ajuda? coisa? Eu me separei com a minha filha com 1 ano e 3 meses. Eu fiz uma mudança sozinha. Eu fiquei meses sozinha. E as pessoas estavam vivendo. Eu abri o Instagram, os meus amigos estavam vivendo. Estavam vivendo as suas vidas, estavam passeando. tudo E não bem, tem porque- obrigação nenhuma. Não tem exatamente. obrigação nenhuma. Mas a gente comigo. bota na balança, né? Mas A eu gente entendi vai o olhando. seguinte. Quem fica. Exatamente, quem eu sai. entendi o seguinte: a minha vida foi difícil, a da minha filha não precisa ser. E para a vida dela não ser difícil, eu preciso fazer o melhor por mim e por ela. Para eu fazer o melhor por mim e por ela, meu amor, eu vou ter que desligar meu telefone. Eu não tenho o privilégio de ter uma babá, eu não tenho o privilégio de pagar todo mundo para fazer tudo para mim. Então quem vai fazer sou eu. Uhum. Então para isso, eu vou ter que aprender a dizer não. Sim. Para isso, eu vou ter que Isso desligar aí. meu telefone. Para isso, eu vou ter que dizer, poxa, esse final de semana eu não posso. As pessoas falam assim pra mim, você não tem tempo pra nada, né? Eu falo, final de semana que a minha filha tá com o pai dela, eu tenho que escolher. Ou eu saio pra me divertir, ou eu estudo, ou eu trabalho, ou eu arrumo minha casa. Porque é só eu pra tudo. Só que isso só se faz através de um posicionamento. Se você não se posiciona, se você aceita tudo, tá disponível tudo o tempo todo. Pega qualquer trabalho, pega qualquer cliente, sai pra qualquer lugar com qualquer pessoa a todo momento. Tem que selecionar. Aí daqui a pouco passa 2, 5, 10 anos, você fala assim, cara, fiz o quê? Não fiz nada. É. Não fiz nada. Por quê? Porque eu não me posicionei quando eu tinha que me posicionar Sim. da forma correta. Então, assim, o que você falou, né? Essa foi a virada de chave pra mim, foi na dor.
Porque não foi tipo, acordei um belo dia e falei assim, vou começar a me É posicionar hoje. dessa forma pra mudar a minha vida. Não. Foi sorrindo, não, né? Foi foi no chorando. chicote, falando Tudo- assim, tudo é querida. na dor, sempre é na dor que você vai Exato. ter um Às outro vezes eu olhar. tô esgotada, uma assim, outra ela virada. chega da creche, ela dorme, eu fico esgotada, eu falo, cara, acho que eu vou dormir com ela. Só que eu falo, cara, só é eu por ela. Eu vou ter que sentar ali. Nem que eu faça só 1 horinha. Mas se eu fizer 1 horinha todo dia, já vai fazer uma grande diferença. Mas é por quê? Porque eu escolhi me posicionar. Hoje eu demiti um cliente por conta disso. Porque o cliente não tava me É muito exaurindo. bom, né? Tava exaurindo a minha equipe. É muito A minha bom. equipe. E quando eu vi que a minha equipe tava assim, cara, a gente não aguenta mais. Porque, cara, não importa qual era o erro de quem. Eu virei pro cliente e falei assim, olha, eu acho melhor a gente encerrar a nossa parceria. Nossa comunicação não tá bacana pra você, não tá bacana pra gente. E é melhor que você encontre alguém que esteja mais disponível Uhum. para aquilo que você deseja. Ah, mas a gente não queria. Mas a gente não quer mais. E isso é libertador. Uhum, Só que muito para bom. isso você tem que ter um posicionamento muito claro e um planejamento muito bem estratégico para você se dar esse luxo. Exatamente. Porque se você tem cliente para pagar Aquele dinheiro conta, faz Uhum, falta. faz você diferença. não faz isso não. Você se exaure isso aqui, exaure todo mundo e não Ah, consegue mas tem fazer. coisa que não vale a pena. Exatamente. Não vale. Eu fiz uma enquete há um tempo atrás, que para você ver como é que. E assim, como hoje no meu Instagram o meu público majoritário é feminino, né? Hum. Então, quem mais responderam foram mulheres. Eu deixei uma enquete, foi bem no comecinho do ano que eu coloquei. Se você está num emprego ou você tem um cliente onde ele praticamente tira o teu sono, você tá muito, assim, você tá muito mal por causa desse cliente, porque é estressante ter. Aí eu botei a enquete, o que você prefere? Que eu demitisse esse cliente ou sair desse emprego? Você aguentar e não, e tipo assim, faz parte do processo, ou fazer terapia para poder suportar e continuar ainda no cliente ou no emprego. Adivinha qual foi a resposta majoritária? Demitir. Aguentar. Suportar. Aguentar. Tá? Não foi? Fazer terapia e continuar aguentando. Cara, mas Eu a gente tinha um que cliente, trabalha... quando eu vi- Desculpa te interromper, isso me lembrou um vídeo de um rapaz que ele grava uns vídeos cômicos assim pro TikTok. Eu amo esse vídeo. Que ele fala assim: você já parou pra pensar que a pessoa que mais ferra com a sua saúde mental, ela está nesse momento ouvindo do terapeuta, que tudo bem ser egoísta às vezes? Exato. Eu amo esse vídeo. Eu tinha E um aí- cliente que ele mandava mensagem e meu coração já acelerava. É. Esse cara não faz mais parte da minha vida, graças a Deus. Uhum. Tem um outro meme que eu já vi, que vocês já perceberam que quem faz terapia tá fazendo terapia Lidar por com causa causa de da- lidar com problema gente que do não faz deveria terapia. ter Terapia, terapia. sim. É isso. É. Mas a gente trabalha com marketing, tem muito disso, né? Tem. Clientes que não sabem se posicionar, você tem que fazer o posicionamento dele e tem que fazer o seu. Eu já tive cliente e olha que eu tava no começo, e que passava assim um mês e eu falava assim, cara, eu não consigo mais. Caraca, toda hora mandando mensagem. E ele me contratou para posicionar a marca dele, porque ele não sabe como posicionar. E ele concordou com isso. E aí, quando eu posiciono a marca dele, ele quer falar comigo como se soubesse o que ele Mais tinha que fazer. Mas ele não estava fazendo. E aí eu falei, olha, infelizmente eu entreguei aqui o que a gente combinou, mas não dá mais. Porque exatamente é um combo de tudo que todo mundo falou aqui. É você saber dizer um não, é você se posicionar, é você entender que empreender... Meu filho, esquece família, né? Tudo bem que a gente é mãe, mas esquece família, esquece rolê, esquece amigo, porque amigo nenhum vai fazer o que a gente tem que fazer por a gente. Família também não vai fazer. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, rica, milionária, família não vai sentar no seu lugar e falar: não, eu vou fazer por você. Eu vou suportar suas dores, as alegrias. Caminhar eu vou fazer... contigo, abraçar vai. sua É causa, uma não coisa vai. muito simples. O próprio home office. Sim. Você que está começando a empreender, que você trabalha em casa, fala para um familiar que você está trabalhando de casa. Ah, ninguém isso. é de 5 em 5 Nossa, minutos alguém te pedindo um gente. açúcar, pedindo para você ir Aham. no Eu sou mercado. disso o Exato. tempo Porque inteiro. você tá em casa. E essa questão de a gente ficar preocupada, porque fulano, eu não tô dando assistência para o meu irmão, para minha família, churrasco eu não vou. Mas será que se fosse ele no seu lugar, ele estava se importando se você tá mandando mensagem ou não? É. Se fosse ele entrando dinheiro no bolso dele, ele estava se importando? Não tava, Com gente. ninguém, com nada. Exato. Então, a gente tem que saber, ser empreendedor é ser egoísta.
de certa forma, tem que ser mais pro nosso benefício. Porque não tem como a gente se preocupar com tudo ao mesmo tempo e ainda querer ser milionário. Não tem como você querer vencer na vida e querer dormir 7 horas da noite e acordar 11 horas da manhã. Tem que fazer igual um nosso amigo Pedro, que nem As dorme. pessoas falam que as pessoas que mais têm dinheiro são as pessoas mais frias. Exato. Exatamente. Não é que Porque- sejam pessoas mais frias. É porque provavelmente essa pessoa só onde ela Gente, bota energia Se emocional. anular um pouco, né? Sumir um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. O que acontece? A gente cresce sendo ensinado que a gente precisa se doar para as outras pessoas. A gente precisa ser bom o suficiente para os outros. E o que A os outros gente- pensam importa. É. Como o outro E tá em te vendo momento importa. nenhum falam sobre autoconhecimento, autocuidado, você tirar um tempo para você ser melhor para você, Sim. para coisas que você vai conquistar. Você já viu o constrangimento que você causa se você sentar numa mesa de família e falar assim: eu fui contratada porque eu sou muito boa? Como isso Às soa? vezes a Como própria que isso família soa tem inveja, arrogante? exatamente. Você é Como arrogante. que isso soa? A própria pesado? família tem Vocês inveja. Vocês já repararam, e aí eu falo com relação. A gente estava falando sobre relação homem e mulher. É muito mais aceito um homem falar isso do que uma Sim, mulher do que falar. uma mulher. Porque se você fala isso, você fala assim: que isso? Tá metida, arrogante? Metida, não pensa em ninguém. É. Gente, é muito complicado quando você sabe quem você é, o seu potencial. Uhum. E aí, às vezes, você acaba se deixando levar por causa do que os outros falam, porque você, em momento nenhum, alguém, pelo menos eu, em momento nenhum na minha vida, alguém chegou pra mim, principalmente família, porque a gente é o que a gente é hoje por conta Isso, do ambiente que a gente cresceu. Uhum. Ninguém chegou e falou assim: olha só, você também precisa olhar pra você. É. Focar em você, nos Como seus você sonhos, tá, nas suas aquela coisas. coisa. E isso é o que você falou. Se distancia de família, de amigos, porque você tem um foco, um objetivo. E quando você para olhar pra dentro e olhar ao seu redor, você vê e começa a perceber que são pessoas que não têm objetivo de vida. Não tem. Porque eles É. nunca vão enxergar o que você quer. Porque eles não têm objetivo, eles nunca vão entender o que você tá passando. Sim. O meu E às vezes beijo- o estranho, ele valoriza muito mais o seu trabalho, confia muito mais no seu Sim, trabalho do que a própria família. Sim. Quando a gente faz alguma coisa pra família, a família fica, será? Aí você faz pro estranho. Não, gostei, eu quero isso. E grande parte, assim, eu diferente. não tenho muito a reclamar de alguma parte da minha família, que alguns sempre falam, nossa, né? Até quando eu comecei mesmo meu primeiro podcast, e aí algumas tias minhas que hoje trabalham há 40 anos como professora, como cuidadora, enfim, elas, nossa, você foi muito bem no podcast. Não, você, a pessoa você tá elogia falando e tal, bem. mas é diferente mas já quando tive você gente se que posiciona. perguntou, Uhum. isso aí dá Entendeu? dinheiro? Porque só Alguém foca perguntando, você isso tá daí perdendo dá dinheiro? O que você tempo. está fazendo dá dinheiro? Ficar até essa hora num evento onde tá um monte de mulher dá dinheiro? Isso que você está fazendo vai te levar a algum lugar? Isso, Mas quando como eu comecei assim, a cara? participar. E são dessas mulheres, tá? mesas, São Normalmente, mulheres. na maioria desses das vezes. negócios, assim, eu escutei de alguns amigos, em aspas, assim, nossa, Mayara agora só quer saber de andar com empresária. Ela agora não quer saber mais das pessoas. E isso deveria Aí, ser algo muito legal. Quando eu sento com as pessoas, quais são os assuntos? Você sabia Não que, tem que assunto. fulano tá fazendo? É, Ah, não você tem sabia que assunto. fulano... Separou? Ah, você sabia que fulano... Não tem uma conversa saudável. Exatamente. E não sei vocês, mas quando você senta numa mesa como essa, você sai dali assim, caraca, maluco, olha quanta coisa Perdi que eu meu posso fazer. tempo. Aham. Não, e aí quando você senta numa mesa com empresários ou com pessoas que estão ali caminhando a mesma coisa que você sai da mesa assim, cara, eu posso fazer mais. Cheio de ideias, não. Cara, olha como isso aqui fez bem pra Bom, mim. Vocês participaram, meio que participaram no bastidores de um outro Sim. podcast que estava rolando aqui, né? O que vocês acharam? Nossa, eu achei maravilhoso. Quando a Sim. menina tava falando assim, há 4 anos que ela é mãe solo de gêmeos, eu sentei ali e falei assim, para de reclamar, porque você só tem uma Você de tem 2 uma. anos. Imagina. Pelo É. amor de Deus, você Então, tá reclamando demais, querida. Porque olha só, gente, uma criança. É difícil. Misericórdia. O meu tem duas, 7, eu sou mãe solteira há 4 anos. sendo mãe solo. É De complicado. 2, e você vê, ela não tem rede de apoio. Isso eu me identifico porque eu também não tenho rede de apoio. O meu ex-marido tem rede de apoio. Ele tem. Eu não tenho. E aí também rola muito disso, porque, por exemplo, eu tenho algumas pessoas da minha família que moram perto de mim, mas não ficam com a minha filha. Uhum. E as pessoas acham um absurdo. E eu falo, não é um absurdo, o filho não é deles. O filho é meu. Eu tenho que me acostumar com essa realidade. E aí é como eu trabalho em cima dessa realidade. Então, ver ela falando, e ela falando de uma forma tão natural, tão assim, eu tenho 2 filhos, eu criei Tranquila. sozinha e
Não, assim, não Então, dá, também, não concordo em romantizar a maternidade, Exato. ok? Não é, nossa, mil maravilhas, um Exato. amor de... Nossa, eu amo meu filho, dou minha vida por ele, obviamente. Mas não é fácil, não tem como. Tem dias que se eu sentar aqui pra falar da maternidade, eu vou falar chorando. Eu não Mas posso eu nem falo tocar nesse isso pras assunto, porque eu não pessoas. tenho essa experiência. Eu falo isso para as pessoas, eu falo, se você não sabe, se você não tem certeza que você quer ter filhos, não tem. Eu não tenho. Não tenha. Porque eu, por exemplo, sempre sonhei ser mãe. É uma realização da minha vida. Porém, veio quebrando muitas coisas que eu não queria que tivesse acontecido. Então, eu que sonhava em ser mãe, eu falo, Jesus, se eu pudesse voltar atrás, se eu soubesse que, entendeu? Esperava mais um Talvez eu não cadinho. tivesse... Não que a minha filha não seja uma coisa incrível na minha vida. São Mas é coisas difícil, diferentes. Mas, assim... É difícil pra gente que sempre quis. Imagina pra quem fica na dúvida. Porque, amor, não é imagina. fácil. Eu, na verdade, eu optei em não ser mãe. Direito de escolha. Hoje a gente tem, né? Sim, Graças a Deus. tá tudo bem. É. Não é que eu não goste de criança. Adoro. Meus sobrinhos adoro. Faço tudo. Filho de vocês, se ficar na minha casa. Às vezes eu dou um vale night pra alguma amiga. É, às Mas vezes eu dou um chorou, vale nightzinho. pode- Mas meu mesmo, eu nunca Mas é quis. engraçado, você já viu que todo mundo que fala que não quer ter filho sempre tem que explicar que gosta de É, criança. e não É isso, precisa. mas sabe por quê? gente. Não, todo mundo E não tem que precisa explicar. explicar, Gente, mas não porque precisa. muitas pessoas Gente, eu não vê a sei. gente com um olhar. Sabe por quê? Porque tipo, não eu tem conheço filho. gente. não sim. tem filho. Gente, Será absurdo. porque, Gente, porque olha não só. pode? É porque a mulher nasceu pra quê? A mulher nasceu pra quê? Tem gente- Casar, cuidar da casa e ter filho. Não, porque olha só. A gente tem- acaba tendo que explicar. Tem vocês gente que concordam fica. comigo Não tem que filho. tem muita gente, vocês devem conhecer muitas mães que são mães e não gostam de ser mães? Sim. Não, que- Eu conheço mães que tipo não assim, deveriam não ser gosta de mães. criança, inclusive. Mas eu Não já. gosta nem de Porque tem criança. gente. E eu posso falar porque eu tô no meu lugar de fala. Às vezes tem gente que chega. Eu conheço muitas mães que não deveriam ser mães. Sim. Não, mas a gente explica porque tem gente que olha pra gente e fala assim: então você odeia criança. Sabe uma coisa que eu amo? Não, eu não Pra odeio quem- criança, eu falo, gosto. Eu falo sempre isso para minhas amigas que não querem ter filhos. Não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy. Eu amo uma frase que a Christina Young fala, que ela fala, eu amo criança. Eu sou apaixonada por criança. Eu respeito tanto crianças que eu acho que elas têm que ter pais que as querem. Uhum. Eu não quero. É, Isso aí. e tá tudo E é bem. isso. Porque homem, quando fala que não quer ter filho, eu não vejo ninguém ok, criticando. Porque isso ainda é uma crítica, um tabu que É um a tabu. gente que não quer, a gente que escolhe. Eu tenho 45 anos. As pessoas às vezes chegam pra mim e falam: você ainda não conheceu o amor verdadeiro? Eu falei: como assim, gente? Cada um. Não tem nada a ver. pra mim, Olha, Já sabe- falaram isso pra mim. Eu falei: Sabe o que eu não, o acho que é amor pior? tá. Isso é discurso Depende. de balela. Eu Primeiro- acho que o pior é aquela frase que é assim, mas quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Já ouvi? Já ouvi? Eu já ouvi. Meu filho vai ficar comigo. uma Filho coisa não é garantia de que vai cuidar de você na uma, velhice. uma grande balela. Ah, porque você aprende a ser. Não, você já nasce sendo mãe, você já nasce sendo pai. Não, É tudo não mentira. Se você não conviver com a criança, você não gera amor nenhum. Se fosse assim, não tinha um monte de criança abandonada. Exato. Então, assim. Pois é. Ah, porque você ainda não conheceu o amor verdadeiro. Mentira! Porque se a pessoa não tiver contato com a criança, ela nunca vai ter Não vai esse ter amor. amor. Não tem nada a ver uma exatamente. coisa Não com a vai ter. outra. Exatamente. E não dá pra ficar tendo filho A com gente, garantia de a alguma gente coisa. aprende a ser, porque a gente tá ali, o ser humano precisa da gente, a gente vai fazendo, vai pegando, vai Não, tendo e aí eu apego, pego a gente se até- apaixona mesmo, Isso porque aí, de com o fato tempo. é. O gancho disso pro posicionamento, né? Eu trabalho tanto, eu busco tanto a minha independência financeira porque eu não quero que a minha filha tenha obrigação de cuidar de mim. Não quero. Querida, quando eu tiver minha idade, pode me botar no asilo. Eu vou adorar Ah, eu ficar com também o penso velhinho. assim sobre o meu Não filho. precisa ir lá. Eu falei, Deus me deu o privilégio de poder ir a um asilo. Sim. Eu quero ter meu dinheirinho pra você viver sua vida. Se você quiser cuidar de mim, é uma escolha sua. Exato. Você não tem essa obrigação. Vai viver sua vida e deixa eu lá jogando baralho, jogando buraquinho. Tá tudo certo. Felizona. É a resposta que eu dou pras pessoas. Quando chegar na minha vez de não ter ninguém, não poder, Tá tudo bem. tem uma vaguinha pra mim aí? É, tá Pronto, tudo acabou. certo. É isso. Meninas, agora reflitam bem nessa resposta. Esse negócio de ficar refletindo. Isso eu tenho percebido um pouco mais no empreendedorismo feminino, tá? Eu não tenho percebido, eu dificilmente... Na verdade, o empreendedorismo masculino, vamos se dizer, tenta vender de uma outra forma. Mas no empreendedorismo feminino o empreendedorismo, ele pode ser leve? Ai, quem enganou. Pode começar, mas... Não, eu não acho que ele pode ser leve, mas a gente pode ser resiliente. Trabalho dá trabalho. É igual a maternidade. É maravilhoso? É, mas tem seus desafios. O empreendedorismo é a mesma coisa. Essa semana quase que eu vou ter esse CLT. Falei, ai, pelo amor de Deus, só queria chegar às 8 horas, sair 5 e ninguém me mandar mensagem. E não dá para ser leve. Dá para você ser resiliente
com a sua empresa, com o seu negócio. É você saber onde você vai colocar os seus esforços. Por quê? Porque somos todos emocionais. Vai pesar em algum momento, vai dar vontade de enlouquecer em algum momento, vai ser difícil em algum momento, porque trabalho dá trabalho. E aí essa romantização do ai que lindo meu desktop, sentada aqui na minha mesa tomando meu café com a minha vela, Aquelas e fotinhas. todos os meus clientes estão crescendo. Mentira! Mentira, tenho certeza que algum tá dando problema. Tenho certeza que alguma comunicação tá errada. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas, com seres humanos, que mudam o tempo inteiro, negócios que mudam o tempo inteiro. A gente muda o tempo inteiro. Mas e esses casais da internet que mostram, ou até nem só casais, que mostram lá uma vida tão leve que conseguem acordar, ir para academia, preparar todo o seu lanche proteico e dietético. maravilhoso. Marketing E aí e muitos conseguem patrocinadores. Não, muito dinheiro na conseguem. conta. E aí falam que, não, eu acordo às 5 da manhã e só trabalho depois. E só trabalho Depois depois de das medir. 4. Eu vou te E responder aí com uma outra depois pergunta. eu paro, depois, aí eu vou, trabalho, aí depois de trabalhar, eu largo, porque você não precisa trabalhar mais de 5 horas por Aí dia eu te como devolvo com uma outra empreendedor. pergunta. Eles se Quantas solidarizam. pessoas estão trabalhando para essa pessoa ter essa vida? Exatamente. Exato. Quantas É. pessoas... Exatamente. Estão trabalhando. trabalhando. pra essa Alguém pessoa por ter essa trás vida. dele, Eles estão ganhando dinheiro para fazer as Eles coisas. têm vez- uma equipe por trás, aí eles vão mostrar a parte Eu boa. vou responder com uma outra coisa. Uma vez, sabe o marketing de afiliados? Aham. Uma vez eu fui estudar sobre o marketing de afiliados. E aí eu comprei o treinamento de uma pessoa que vendia muito pelo Instagram. Era aquele printzinho de 5 em 5 minutos, feedbacks, etc e tal. Primeira coisa que eu descobri no primeiro módulo do curso, tinha uma pasta no Drive com depoimentos que você poderia usar no seu perfil. Ou seja, eu poderia pegar aqueles depoimentos que não são meus, não são minhas mentoradas, não são meus resultados, mas eu posso usar no meu perfil. Ela liberou. Nessa época era Pra eu provar. você vendia dar curso de visibilidade. curso pra... Isso, pra eu provar que aquilo ali fazia sentido. Para as pessoas que compraram o curso, ai que maravilhoso, eu tenho conteúdo aqui pra validar o que eu tô fazendo. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, caí nisso aqui, não acredito que eu caí nisso daqui. É. Entendeu? Então é isso. O que acontece? Eu posso muito bem um dia acordar 5 horas da manhã, tirar 300 fotos de ângulos diferentes da minha mesma mesa de café e programar isso no Meta. E botar Sim. que eu acordei todo dia 5 horas da manhã e tava tomando café. Eu não me iludo com essa questão da vida perfeita nas redes sociais. Por quê? Porque eu conheço muita perfeição nas redes sociais que não existem. Uhum. Eu já vi muitos bastidores O que que não eu existem. mais Instagram- vejo... Se tá no Instagram, existe. Tá? E não, é o que Então eu eu mais consigo vejo ver todos muita os coisa dias. É muita... e eu fico assim, eu acho que isso aí não é tão assim não. Mas eu tenho essa cabeça e eu isso aí não é um tipo de coisa que me afeta. Por exemplo, eu não sigo influenciador nenhum. É. E Eu não eu, sigo eu influenciador deixo nenhum. de seguir quem fica pregando isso. Ah, que empreender é fácil. Que empreender você Aham. pode trabalhar eu 4... concordo que Não. pode ser leve e fácil. não Depois é que fácil. você tiver conquistado todo o seu dinheiro. Exato. Eu acho que depois Não, que você, aí sim, eu acho mas que leva depois um que você tempo. consegue Leva um tempo estabelecer uma coisa, mas eu acho que isso não consegue ser constante também. Mas Pois aí, é, gente. quando você vencer nesse ponto, eu acredito que você virou uma pessoa que é inspiração, uma pessoa que tá dando mentoria, consultoria lá num palco falando, olha, não Falando é fácil, verdade. É isso. mas eu te ensino a como você chegar pelo menos até onde eu Eu cheguei. tenho pessoas que Ok. Porque tem muita gente isso pra que mim. vive uma coisa e prega outra. Exato. A pessoa E o nem que mais viveu é e já muito tá falando que é good vibes. Então, assim, não é fácil. Empreender não é fácil. Eu vou dormir, na maioria dos dias, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. E quando eu conquistar tudo que eu quero, que eu não sei nem se eu ainda vou estar viva para gastar o dinheiro que eu quero lá em Vai Dubai, conquistar. entendeu? Aí sim eu vou estar pagando pessoas aqui, mas eu ainda assim acredito que eu só confio em quem estiver lá no palco falando, não, e me mostrar a conta bancária. A internet nunca vai mostrar a verdade, vai Eu mostrar o passei por lado uma bom, situação lado lindo. Exato. que eu seguia uma social media e eu seguia uma especialista em empreendedorismo feminino. Você vê, nichos diferentes. Só que eu comecei a seguir essa social media, dava pra ver pelo estilo de vida dela, pelas coisas dela, que era uma pessoa que tinha uma condição legal. Morava num lugar de São Paulo, um apartamento maneiro, tinha um MacBook, uma condição ok. E aí aconteceu que essa pessoa começou. Eu acompanhei o início, porque eu acompanhei antes dela ser social media. Eu já acompanhava ela. Ela começou a ser social media e em 2 e 3 meses, assim, ela começou a fazer a agência dela e ela fez uma postagem do tipo assim: comprei meu primeiro Jeep faturando mais de 20 mil como social media. Quando eu olhei aquilo, eu já falei assim, cara, não é possível. E o Jeep tinha acabado de lançar. Não é Sim. possível que com 3 meses faturando mais de 20 mil ela comprou esse carro. Eu falei, ela pode até ter comprado esse carro
com o trabalho de social media, mas de algum dinheiro que já estava sendo guardado, Sim, de algum dinheiro, alguma sim. ajuda, algum financiamento, às vezes não... Entendeu? Uhum. Ela postou esse post 10 minutos depois, essa pessoa lá do empreendedorismo pegou a foto dela, postou e falou assim, não existe você comprar um carro com menos de 3 meses faturando mais de 20 mil, isso é mentira. E essa pessoa que hoje é empresária, etc e tal, ela começou como social media. E ela fala, isso aqui é mentira, isso aqui não existe. Não tem como você ser uma iniciante e em 3 meses você está faturando mais de 20 mil. Isso é mentira. Não tem como. A conta não fecha. Primeiro que para você faturar 20 mil, você tem que ter cliente que paga um ticket alto. Sim. Para um cliente contratar você com ticket alto, você tem que ter prova social do trabalho que você faz. Como que você A tem prova 3 meses? social. Se você É, está verdade. iniciando, você não tem Como cliente você para isso comprova o método em 3 meses? Você não comprova o método em 3 meses. Então, eu acompanhando essas coisas e que eu vou vendo, falo, cara, isso não enche meus olhos. Eu não vejo tudo e não é para mim tudo. Eu acompanho uma fotógrafa que hoje ela tá deixando a fotografia e vai focar agora só em marketing. Eu acompanho ela desde... enfim, tem bastante tempo. Acho que deve ter uns 5 anos já. E eu acompanhei ali o processo dela, ela já estava como mentora de fotógrafas. Ela começou com fotografia de ensaio de casal intimista, depois ela fez eventos, fez tudo, e depois ela virou mentora de fotógrafos. Ela tem um movimento super incrível, ela é marqueteira braba mesmo, ela consegue envolver as pessoas e eu achei muito legal. E aí agora, ela já mudou o posicionamento dela para uma vida muito good vibes. Mas o que eu acho interessante é que eu acompanhei o processo e ela deixa claro que ela viveu muitas noites em claro, porque foi punk, ela teve burnout, porque ela não conseguia ter aquele momento de lazer, porque ela estava focada em, né, faturar, em vender, ela estava envolvida em estudo e tudo mais. Quando ela começou, provavelmente conquistou o que ela desejava, ela começou a se reconectar com a família, voltar ali alguns processos terapêuticos, né? Ela também é religiosa, enfim. E aí, acredito eu que hoje ela já tem uma estabilidade. Ela casou, vai saber se o marido também não tem uma situação boa. Ela ainda tá na internet, mas hoje ela se reposicionou. Só fala ali sobre essa good vibe, treino, nananã. Só que é aquilo, é esse ponto. Ela já conquistou o que ela queria. Exatamente. Então hoje é muito mais leve pra ela, muito mais tranquilo. Por quê? Porque ela já batalhou lá atrás. Agora, uma pessoa que em 3 meses falar que já tá. Não existe. Nunca vai existir. As pessoas maqueiam muito. E na o que você internet. falou me lembra muito uma coisa que eu sempre bato muito com os meus clientes, que é o seguinte. Nossa, mas eu tenho realmente que fazer stories. Nossa, mas eu tenho que realmente aparecer. Mas fulano tem tantos mil e não precisa fazer nada. Eu falei, exatamente. Compra seguidor. Eu falei, não. Não, ela já tem viveu muita gente tudo que- Eu falei exatamente compra. isso. Eu falei exatamente isso. Fulano tem 20, 30 mil. Ele não precisa aparecer todo dia, realmente. Porque quando ele aparece, ele vende. Você não vende nada ainda. Então, meu amor, você tem que aparecer todo dia. Isso me lembra muito imagem. Por quê? Muita gente vem com aquela coisa. Mas fulano tem muito dinheiro e anda de chinelo. Porque fulano tem muito dinheiro e anda com roupa assim, assim, assim. Tá, mas para e vai olhar a marca do chinelo. Vai olhar a marca da roupa. Vê quantos anos ele já cavou tudo que ele tem hoje. Ele anda do jeito que ele quer, porque ele já tem posicionamento. O que ele fala Vira inspiração. não precisa Eu tenho mais uma ter cliente roupa que ela pra não, aquilo. ela Tem que não- provar eu tenho mais uma nada. cliente que ela conta moeda se a gente for lanchar num lugar. Mas ela todo mês tá viajando pra um lugar diferente lá fora. Ela economiza aqui Entendeu? pra Então, poder assim, a gastar pessoa ali. que tem, ela não precisa mostrar. Não. Mas você que não tem, você precisa. Exato. Porque o caminho, ele é mais longo, ele é mais difícil, e você precisa trazer isso. E hoje você em dia só tem que ter sabe se visibilidade, fazendo. né? Você só tem credibilidade se for Exato. se te verem todos os dias ali. Exato. E, inclusive, hoje, grandes meu filho marcas, os CEOs, né, os donos, estão colocando a cara. Porque mudou, então não adianta, não tem mais essa coisa. Eu tenho que mostrar, eu tenho que... Tem. Por que eu tenho... Então, não vai dar Se não mostrar, não certo. vai dar certo. Porque a Exatamente. conexão é pessoas com pessoas. Então, não É tem isso. como. Então, meninas, pra gente poder finalizar, queria que cada uma de vocês dissessem qual o problema que vocês resolvem. Cada um de vocês olhando para aquela câmera e vocês olhando para aquela câmera. Tá bom. Pode começar. Mas...
Então, eu sou a Mayara Moraes, sou estrategista digital e eu resolvo o problema das empreendedoras que têm dificuldade de se posicionar nas redes sociais, de produzir conteúdo, de sair desse efeito manada, de fazer o que está todo mundo fazendo e produzir um conteúdo leve, autêntico, que seja de autoridade daquilo que elas entregam. Então, eu trago essa segurança, essa transformação de que você pode sim produzir conteúdo para suas redes sociais, você pode sim crescer a sua empresa, você pode sim se tornar uma empreendedora, uma empresária de sucesso fazendo as coisas que estejam dentro da sua realidade, conforme a sua rotina, de forma mais leve e mais objetiva. Então, São tantas funções. são tantas O que eu falo? Qual que você quer? Então, o problema que eu resolvo, o seu problema que eu resolvo, é sobre você olhar mais, pensar mais em você mesmo, se posicionar no desenvolvimento pessoal, não só externo, mas o próprio desenvolvimento, nosso desenvolvimento pessoal mesmo. Então, eu te ajudo nisso e te ajudo na escolha do melhor benefício para sua vida, que é cuidar da sua saúde em primeiro lugar. É isso. Eu? Bom, hoje eu foco em ajudar mulheres a enxergar que a essência dela, o posicionamento dela vai muito da verdade. Então eu mostro para ela que não é necessário se fantasiar de uma personagem, não é necessário isso. Se isso antigamente funcionava, se as pessoas tinham que fazer isso para ter algum tipo de retorno, hoje, com todo o meu estudo, com toda a minha análise, eu te mostro que não é necessário você vestir nenhum tipo de personagem. Você consegue ser você de forma autêntica e ainda assim conectar com o seu público. Você só precisa alinhar o que você é com o que você quer. É isso. Bom, eu sou Vanessa Nunes, né? E hoje o meu propósito, além de trabalhar com marketing, é mostrar para essas mulheres o tamanho do propósito que elas trazem com suas histórias, né? Eu, como escritora, e sabendo como foi difícil lidar com as minhas dores, com as minhas expectativas, com tudo que eu passei, para poder colocar isso numa escrita, num livro e ter a percepção de que outras pessoas iriam ler aquilo e como que eu me sentiria, sabe? Como que por que eu tenho que ficar preocupada em como o outro vai ver minha história? Eu não tenho que me vergonhar da minha história, de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei, aonde eu estou aqui hoje, né, num lugar que eu jamais imaginei eu estar, né, como diretora editorial de uma revista de mulheres que ainda assim têm medo de contar a sua história. E por mais que você ache que não, a partir do momento que você conta a sua história para outras pessoas, ou mesmo escrever num papel, você entende que tem muita coisa ali para destravar a sua vida, muita coisa ali que você precisa superar, enfrentar, e que isso vai mudar todo o seu posicionamento, o seu modo de ver a sua vida, a perspectiva das coisas ao seu redor, pessoas que você tem que tirar da sua vida, pessoas que você tem que deixar, mesas que você tem que se levantar, mesas que você tem que permanecer. Então, eu resolvo esse problema, a sua forma de ver toda a sua perspectiva de vida e traçar uma nova rota. E você, Gente, Pedro? Como que você ajuda? sou Pedro de Garribia, funcionário estagiário do Leste Vale. Em tempo integral. Em tempo integral. Não tem férias, não tem nada. Integral. E, gente, muito obrigado, tá, pela participação de todos vocês. Eu acho que vocês se conectaram um pouquinho, né? Oh, Foi incrível. Né? Mulheres Reais. Tô vendo aqui o livro aqui, tô... Então, gente, não esquecem, tá? meu Curtam, filho. sigam todas as redes sociais e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado.